Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela FM 103.3. Hoje, no feriado de 1º de maio, Dia do Trabalho, estamos falando sobre pessoas que têm excesso de atividades profissionais. Os nossos entrevistados aqui no estúdio falam sobre os prejuízos desse tipo de rotina e sobre as possíveis saídas para essas situações, né, Joyce? Isso mesmo. Bom, e a gente volta agora, então, perguntando para a Rita se você acha que tem pouco tempo de lazer, né? A gente estava falando no primeiro bloco da importância disso. Você acha que gostaria de fazer mais coisas e não faz em decorrência do excesso de atividades profissionais? Joyce, eu gostaria de ter um pouco mais de lazer, sim. Família, às vezes, reclama um pouquinho, né? Até o esposo, às vezes, brinca, eu vou te encaminhar um e-mail, de repente tu me responde. Acontece. Acontece, exatamente. Mas a gente também procura, né, lidar muito bem com isso. Por enquanto, assim, a gente procura manter um tempinho, reservar um tempo para a gente se dedicar à família, aos afazeres também de casa, lazer mesmo, né? Que a gente precisa também cuidar do nosso lar, né? Então, a gente procura manter, sim, esse tempo para a gente poder também descansar a mente, né, doutor? É importante falar da saúde das pessoas, né, doutor Edio? Porque o excesso de trabalho também pode causar problemas, né? E que problemas seriam esses? Justamente pegando o gancho aqui, é o tempo da outra pessoa e o meu tempo. Facilmente o outro não para pensar no teu tempo, né? Então, como são muitas pessoas que nós precisamos atender a demanda da empresa, da sociedade, então o tempo da pessoa é aquele tempo. Mas esquece que eu tenho muitos outros tempos e eu preciso ter o controle desse meu tempo. Isso eu vejo como um ponto central. Qual é o processo disso, se a gente não cuidar disso? O risco, eu colocaria até a questão neurológica interna. O que é essa neurológica? Da estrutura mental nossa, que foge um pouco até do emocional nosso. O cérebro nosso, ele é muito sábio, ele tem uma capacidade muito grande de produzir, e a gente produz muito. E quanto maior a tensão, mais nós produzimos. Isso, termo técnico, o cortisol entra no sangue, é um grau de estresse alto, isso faz com que a gente rende muito. O risco é quando esse cortisol fica muito tempo dentro do sangue. Isso afeta o nosso hipocampo, aí são termos técnicos. O hipocampo é uma glândula responsável pela memória nossa. Então, quando tem muito cortisol no cérebro, faz com que o hipocampo fique bloqueado e não produz. Isso é o que dá o branco, não rende mais. A gente fala assim, nossa, o nome está na ponta da língua, não vem. Eu sei o nome, mas o cortisol bloqueou a minha memória. Então, esse processo repetido constantemente, isso faz com que uma hora a pessoa quer parar. Só que nessa hora o cérebro não te deixa parar mais. Aí que entraria o risco, eu diria. Então, usar o estresse, usar o cortisol para produzir é saudável, é ótimo, porque isso faz parte do mundo que nós somos hoje. O ruim é quando eu não consigo mais desacelerar, onde eu perco esse controle neurológico que está vinculado ao emocional nosso. Então isso nem sempre é bom, né? Às vezes o trabalho em excesso ele pode acabar prejudicando o profissional que deixa de render, né, como deveria. E também falar um pouquinho do papel das empresas, então, nesse momento, para poder orientar esse profissional. Daqui a pouco um curso de gestão de tempo, alguma coisa assim? Sim, eu trabalho justamente em muitas empresas hoje, viajo para Brasil lá fora com treinamentos e trabalhando nesse foco. É como dentro das empresas que a gente precisa trabalhar uma necessidade, mas quando nós perdemos esse controle, quando a gente quer dar conta dos outros, a gente quer dar conta da empresa, só que isso nunca tem fim, nunca tem limite, porque as metas cada vez são maiores. E como conseguir preservar uma equipe de gestores, de líderes, uma equipe de produção saudável nesse processo? Porque quanto menos, aí entra os termos que usamos, quanto menos cortisol, melhor funciona o nosso cérebro, a pessoa produz mais. E isso deu uma mudança muito grande nos últimos anos. Há pouco tempo atrás, era quanto maior a pressão, mais as pessoas produziam. Hoje a gente tem consciência, quanto menos pressão no ambiente de trabalho, ter um espaço, um pouco esse lúdico, esse prazer, o cérebro nosso produz mais. E aí entra o trabalho do RH, que você me perguntou. As empresas, o RH, que justamente cuida do ser humano, cuida da preservação da pessoa, como criar ambientes favoráveis, e que bom, muitas empresas estão despertando para isso, estão tendo ambientes super saudáveis, criar espaços, desestressar, desacelerar, é como se desconectasse por pequenos momentos. Hoje em dia já existem várias empresas, né, que colocam puffs, que colocam café à disposição animais de estimação, às vezes até junto ali também. Mas, professor,
Clóvis, a gente está falando antes também sobre as pessoas que às vezes têm até vergonha de dizer, olha, no feriado não vou trabalhar. Mas imagina nas férias, então, né? Porque a gente, claro, todo ano tem que tirar 30 dias de férias, isso é um período muito importante, inclusive, né? Mas o que falar para essas pessoas que às vezes não querem tirar férias, né? Tem que falar a importância, na verdade, desse período, né? De descanso para o cérebro. A questão é que muitas vezes a pessoa ela tem vergonha de o que os outros vão pensar de mim se eu mostrar que eu não estou trabalhando. Tem gente que caminha depois das 7 horas no bairro onde eu moro, com amigos meus, porque senão o que eles vão pensar de mim se eu trabalhar às 4 da tarde, caminhar às 4 da tarde, porque é um dia que eu estou livre, de tarde eu posso caminhar às 4. O que o pessoal vai pensar de mim que eu não estou trabalhando? É o pensamento que se tem, é cultural. Então, vejam, de repente tu te sobrecarrega e uma das provas, eu até estava escutando o doutor falando, né? Me lembrei que muitas vezes, inclusive, uma das provas de que a gente não está tranquilo no serviço, no trabalho, está com aquela neura, é a falta de humor, né? O humor é uma prova de que a pessoa está relaxada, mesmo trabalhando com estresse. Então, essas pessoas que vivem com muito trabalho e têm muita carga de trabalho, aliás, todos nós temos, eu acho que é meio difícil achar alguém que não tem hoje em dia, né, no nosso mundo, mas que deem um tempo e se lembrem que precisam também eles relaxar, e assim que nem a Rita falou, né, com a família, com os amigos, ou como nós gaúchos, né, ter um tempinho para matear em silêncio, né, sem televisão. Desculpa, nós estamos na televisão, mas nós precisamos de um espaço, um churrasco onde a gente dá atenção para aquela pessoa que está presente do lado da gente. Olha no olho, conversa, ri, brinca. É muito difícil hoje com essa tecnologia toda, né? A gente acaba perdendo um pouco Eu isso. justamente colocaria, interrompendo, quando há um sentimento de culpa por trás. A pessoa se sente culpada. Por isso ela tem que produzir, ela tem que mostrar para todo mundo, ela tem que dar conta. Então isso é um sentimento de culpa que está por trás escondido. Sim. Quando a pessoa resolve esse sentimento, então ela pode continuar trabalhando porque ela quer trabalhar, porque ela tem prazer em trabalhar. Até pode trabalhar muito, mas ela tem um controle na hora que ela quer parar. Ela diz, agora eu quero descansar. Agora eu quero matear, agora eu quero dar uma volta, agora eu quero encontrar com meus amigos. O risco é quando a pessoa não se permite mais isso. Por sentimento de culpa. Tem que mostrar para todo mundo que ela é onipotente. Eu dou conta de tudo. São então, pessoas aí tá a diferença, né? E aí o risco é entrar numa doença, a gente chamaria. Então, trabalhar muito não é o problema. O ruim é quando isso vira uma necessidade de... Sim, eu quero saber da Rita se ela tira férias, né, Rita? Já que E consegue se desligar totalmente ou fica ali no e-mail? Como é que é isso? A gente não consegue se desligar totalmente. Eu digo a gente, a empresa, né? Porque hoje é difícil. Hoje é difícil, eu acho que até eu ia comentar, até pelo que o doutor e o professor comentaram, a gente também se sente exatamente assim. A gente tem que dar conta, a gente tem que responder tudo no momento que o cliente solicita, no momento que ele precisa. Parece que a gente não precisa. Não precisa de tempo pra gente, eu digo, né? A gente precisa dar conta, sim, no momento que o cliente precisa da gente, a gente tem que estar presente. E é bem interessante mesmo, eu ia comentar, tanto o professor quanto o doutor também comentaram, a gente se encaixa muito na questão cultural e na questão neurológica que o doutor comentou e que o professor também comentou da questão cultural, mas às vezes a gente não se dá conta. E agora, ouvindo vocês, exatamente, a gente percebe que em muitos momentos a gente se sente realmente onipotente, tem que dar conta, sim, porque o que o meu cliente vai pensar, ou o que a sociedade vai pensar, que profissional que eu sou, que eu não estou conseguindo responder à altura. E a questão cultural também, porque às vezes tem família, tem amigos, e a gente não está 100% presente muitas vezes. Isso é complicado, sabe? E realmente, vocês comentando assim, eu estava assistindo mesmo, ouvindo. Eu mesmo me encaixei também nisso que vocês falaram, né? Eu acho que todo mundo se encaixa um pouquinho, né? Eu queria colocar só um ponto aqui. É justamente isso o risco. É um sistema que nos usa. Em contrapartida, nós achamos que nós somos úteis. Lógico que nós somos úteis, é bom produzir. Mas o sistema não para perguntar como é que eu estou. Se eu estou descansando, se eu estou saudável, se eu estou bem, a empresa não para perguntar. A empresa pergunta, você está dando conta, te dá os resultados, as metas. Cobra, né? Então cobra. E isso colocaria o risco, mesmo nós na boa intenção, eu também trabalho muito, viajo muito, com muitos cursos e palestras. O risco é quando nós nos sentimos objeto do processo. É como se fôssemos as peças, né? A gente coloca para lá e para cá e a gente quer dar conta.
e nós temos de resgatar sermos sujeitos. Esse sim é o ponto, na minha visão. Sermos sujeitos ao nosso tempo, sermos sujeitos às nossas metas, sermos sujeitos. Isso implicaria um despertar de consciência, que eu chamaria um acordar interno. Inclusive, nós conversávamos antes, né, exatamente sobre essa questão na questão de ser sujeito do seu trabalho, inclusive. E a ideia, tu podes trabalhar com visões diferentes. Tem pessoas que reclamam sempre que tem muita coisa para fazer. E tem gente que parece que olha aquilo, que bom, eu tenho bastante coisa para fazer. Vejam, é a mesma coisa, vai fazer a mesma coisa, só que com outras perspectivas. Isso. Um é protagonista do seu trabalho e o outro é meio mandado, né? Bom, quem curtiu nosso papo então, né, e quer saber também se trabalha demais, né, tem ali o facebook.com/TV Unicinos, tem um teste para descobrir se a pessoa está trabalhando mais do que deveria. Então, acessa por lá e confere. Bom, e a gente agradece então a presença de vocês, as informações. Muito obrigada. Valeu. Obrigada. E a seguir, no quadro Toque Conexão, Camila Keu fala sobre o disco Da Lama ao Caos, da banda Chico Science Nação Zumbi, que completa 20 anos. Também os detalhes da previsão do tempo para amanhã em todo o estado, nós já voltamos.